Olá pessoal, gente linda, tarólogos e tarólogos estudiosos e amantes do tarô. Sejam bem-vindos ao Tarô Fora de Série. Eu sou Alex Alpin, professor de tarô e tarólogo há 30 anos e eu ajudo você a ler o tarô e a conectar as 78 cartas com segurança sem decorar a palavra-chave ou texto. E olha só, hoje eu tô trazendo para você o nosso podcast, o Tarô Fora da Caixa. Eu tô entrevistando o Jazz. Ele é da turma de junho de 2025. Cara, foi assim, né? Parece que foi o Tim lá, já foi lá atrás. E nessa entrevista, cara, a gente vai abordar a história dele com o tarô. Os atendimentos dele, os medos que ele passou, as vitórias que ele conquistou e tudo que ele viveu desde que ele entrou no método Tarô Fora de Série. E olha só, eu queria saber muito uma coisa, Jéssica, me fala assim, com o que você trabalha? O que você faz? O que você faz quando você não tá tarólogo? O que você faz? Bom, eu trabalho com design, eu sou estudante de design, eu faço manuais de marca e atualmente eu estou também estudando tarô para que seja uma renda extra na minha vida, né? Eu quero que isso de alguma forma também impacte na maneira como isso atinge minha criatividade e de alguma forma também contribua para meus conhecimentos de autoconhecimento e também de alguma forma ajudar outras pessoas a se encontrarem nesse caminho. E como é que você conheceu o tarô? Como é que você chegou ao método Tarô Fora de Série? Bom, eu conheci o método Tarô Fora de Série através dos vídeos no TikTok, no qual o professor dizia que tinha experiência com tarô há mais de 30 anos, e eu me interessei muito porque parece que essa visão do tarô é uma visão muito sistêmica. E assim como no design existe uma visão sistêmica, no tarô existe uma visão sistêmica, e eu me interesso por ferramentas, né? Então, conhecer ferramentas a fundo é uma maneira de autoconhecimento, é uma maneira de saber como você funciona no mundo, e eu me interessei pelo tarô fora de série justamente por conta da experiência do professor e através do TikTok e dos vídeos no YouTube também. Então, vendo lives, vendo vídeos, tudo isso me interessou bastante. Você chegou no tarô? Você tá no tarô desde quando? Me fala, dá mais ou menos uma ideia aqui. Bom, desde os 12 anos de idade eu já me interessei pelo tarô, assim, eu tinha colegas na minha escola cuja mãe era taróloga e tirava tarô, assim, para filha, às vezes, para alguns coleguinhas de infância, para resolver algumas situações, assim, na escola, mas eu tinha um certo medo daquilo, porque aquilo, para mim, era uma coisa meio que de bruxaria, sabe? Aí eu fiquei tipo, tá, eu acho que isso não é muito pra mim. Mas aí depois que eu fui me encontrando nesse caminho, eu percebi que tipo, tá, talvez não seja algo realmente que seja relacionado necessariamente com algo oculto, mas sim com algo que seja relacionado a uma autodescoberta, né? Então, eu acredito que esse caminho pode ser para qualquer um pode se tornar um tarólogo fora de série, e é exatamente por isso que eu estou aqui nesse curso, porque eu descobri que não é um conhecimento necessariamente que é oculto, é um conhecimento para quem se dedica ao estudo. Antes de você conhecer o método Tarô Fora de Série, como é que era a sua leitura com as cartas? Bom, antes do método, eu percebia que as minhas leituras com as cartas eram muito binárias, como se existissem cartas que necessariamente eram mais positivas do que outras mais negativas, né? Então eu comecei a perceber as nuances das cartas a partir do método Tarot Fora de Série. É como se agora eu conseguisse entender o contexto da situação para adaptar o sentido daquela carta ao contexto. Então, é muito mais além do que você pegar uma carta que você acha feia e somente por conta daquele sentido dela, naquele contexto dela sozinha, você interpretar como algo negativo. É muito mais interessante você entender o contexto e você compreender contextos por conta do método fora de série, que você consegue realmente entender que você é um tarólogo porque você consegue compreender coisas da sua compreensão, coisas que você consegue compreender fora da caixa realmente, né? É bem interessante isso. E assim, antes de você conhecer o método Tarô Fora de Série, você tinha algum medo? Qual que era o seu principal medo antes de você conhecer o método Tarô Fora de Série? O meu maior medo antes de conhecer o método era de não conseguir aprender de jeito nenhum, porque eu tenho uma neurodivergência que me impede de ter alguns aprendizados, e eu achava que isso, na verdade, poderia me impedir muito de aprender, né? E até hoje, por exemplo, eu não consegui aprender algumas nuances de algumas cartas por conta de uma limitação minha, que é completamente normal.
Mas assim, eu sinto que por conta da planilha que o Alex fez, isso me ajudou demais. Por conta da organização que é necessária e que ele consegue acompanhar totalmente o desempenho dos alunos e consegue fazer com que a gente consiga acompanhar o ritmo do conteúdo passo por passo, até porque ele diz assim, não pule os módulos, vá fazendo na sequência que você consegue atingir o desempenho de qualquer um dos estudantes que estão lá. E você tem alguma história? Eu queria saber assim, ó, tipo, um fato, alguma coisa que marcou a sua vida antes de você conhecer o método Tarot Fora de Série, uma tiragem que você fez que te levou num lugar de questionamento, um feedback de alguma coisa que aconteceu ou alguma coisa que você estava estudando e aquilo falou assim, cara, eu nunca vou aprender isso. Tem alguma história sua, assim, algum fato que marcou a sua vida com o tarô antes de você conhecer o método Tarot Fora de Série? Antes de conhecer o método Tarot Fora de Série, eu percebi que minhas previsões estavam sendo muito coerentes, principalmente para algumas pessoas que eram próximas a mim. Eu tenho um exemplo, por exemplo, para minha irmã de alma, que é minha comadre mesmo. Ela perguntou se ela tinha química, um envolvimento químico aí, de química emocional, afetiva, com uma pessoa que ela não, que ela estava conhecendo. Aí eu tirei que sim, que tinha muita química e até que eles iam ter algo mais sério. E de fato tiveram algo muito sério. Tiveram algo tão sério que durou aí por quase 6 meses. Aí eu percebi assim, caramba, eu acho que eu posso, de alguma forma, aí estar profissionalizando essas minhas leituras, e eu percebi que o método era a única alternativa que eu poderia me profissionalizar, porque assim eu poderia, de alguma forma, estar institucionalizando a maneira como eu estou adquirindo esse meu conhecimento, né? Então, acho que foi muito correta a maneira como eu escolhi isso. Mas antes, tá? Tem alguma história, algum fato que te marcou assim, que mostrou que você precisava dar esse passo? Tipo, alguma dificuldade, alguma questão, algo que você fez de errado, algo que de repente foi um obstáculo, foi aquele ponto que fala assim, cara, tudo bem, eu amo o tarô, mas aquilo te marcou a ponto de levar você à decisão de você fazer um curso, de você fazer um método, de você desenvolver alguma coisa? Você tem alguma história dessa? Sim, existiam algumas dificuldades para mim na hora de fazer uma leitura. Por exemplo, eu tenho uma baixa autoconfiança na hora de fazer uma leitura, ao ponto de que às vezes me dá branco. Então, eu escolhi o método Tarot Fora de Série justamente para que não haja mais esse branco na hora da leitura, né? Então, assim, eu sei que qualquer um com muito estudo consegue se tornar um tarólogo fora de série. E é justamente isso que eu almejo, né? Eu sei que tem algumas pessoas aí, por exemplo, que têm seus mentores, seus guias, mas eu ainda não os conheço, com todo o respeito do mundo por eles, mas eu estou mantendo meus estudos e minha didática justamente porque eu preciso ter esse conhecimento para mim, até mesmo como uma maneira de me sentir seguro durante minhas leituras, né? Então, assim, eu preciso desenvolver esse meu conhecimento e eu sinto que o curso está me trazendo essa segurança na hora de trazer uma leitura segura e assertiva para os meus clientes. Então, antes eu tinha esse problema de ter o branco na hora da leitura e não querer trazer uma leitura na hora do atendimento, justamente porque eu tinha medo de trazer uma leitura que não fosse assertiva. Então, isso agora vem sumindo paulatinamente à medida que eu estou fazendo o método. Que legal, Jazz! E olha só, e você pode dizer que hoje, tá? Você dominou a leitura do tarô e você consegue conectar 78 cartas com segurança depois do método tarô fora de série? Então, eu consigo conectar, consigo fazer a contextualização das cartas. Eu acho que aquelas nuances eu ainda estou pegando com o contexto, com a prática. Eu acho que tudo é um contexto de evolução. À medida que eu for estudando mais e for ainda concluindo o curso, com certeza isso tudo vai se fixando melhor na minha cabeça. Até porque um tarólogo de verdade vai sempre estudando e aprimorando seus conhecimentos, ele nunca deixa de estudar, não é isso? Então, assim, eu sinto que eu consigo dominar o tarô muito bem, mas eu sinto que o meu conhecimento ele nunca vai cessar. Ele vai sempre estar expandindo, sempre vai estar aumentando. Então, eu já me sinto muito mais confiante do que antes, e eu tenho certeza que daqui a um ano eu vou me sentir muito mais confiante do que eu estou agora. E é sempre esse o processo de expansão, assim como o desenvolvimento da carta da Imperatriz. Que legal, que legal. Olha só. E como é que você se sente hoje em relação
A leitura das cartas é um sentimento mesmo, sabe? Assim, eu queria que você trouxesse pra gente esse sentimento. Traz teu coração aqui, depois que você conheceu o método Tarot Fora de Série. Eu acho que minhas leituras de cartas nesse momento têm se apresentado de forma muito mais coerente, principalmente depois que eu entendi a relação da roda da fortuna e como ela inverte os arcanos da primeira posição para a segunda posição do subconsciente, né? Da relação do consciente para a relação do subconsciente. Como funciona essa relação? E principalmente do porquê que o tarô de Marsella seria minha preferência nesse momento, né, para estudar. Com todo respeito ao Waite, com todo respeito à Pamela Colman, mas eu acredito que o tarô de Marsella, para mim, é muito mais fácil nesse momento de estudar e de conhecer os arquétipos, e inclusive de estudar a história do tarô, realmente, que é muito importante para ter uma base teórica, uma base de fundamentação. Então, eu consigo dominar o conteúdo, eu consigo dominar os conceitos, e nesse momento agora minhas leituras estão muito mais coerentes e condizentes com o que está acontecendo. Inclusive, os feedbacks dos meus clientes estão sendo muito, muito positivos, né? Estão sendo assim, olha, você acertou a previsão, eu não imaginava que você fosse acertar a previsão, mas você está acertando. Então, assim, eu estou ficando realmente surpresa até com minhas próprias leituras, entendeu? Eu tô realmente muito feliz com o meu resultado. Que legal, a gente adota dentro do Tarot Fora de Série, a gente adota o White. Só a título didático mesmo. Mas você vê que, na verdade, durante o curso, durante todo o método, durante a apresentação do método, eu uso, na verdade, o misto, né? A gente começa ali, eu entrego ali para você o White, mas toda vez que eu vou dar aula, eu sempre falo ali no histórico do Marsella, trago o Tote, trago os tarôs modernos, porque, na verdade, o que eu quero é mostrar para as pessoas, e mostrar para os alunos, principalmente, né, que a gente lê tarô, a gente não lê deck. Mas eu sei, a gente tem o nosso deck de coração, eu tenho meu deck de coração, é óbvio, né? Digamos assim, aquele momento, né? Então, assim, não tem problema nenhum. Você pode adotar o Marsella, se você quiser adotar o Tote, adota o Tote. Mas tem um problema, né? O pessoal do Tote é mais radical ainda. Cara, se você acha a galera do Marsella chata, é que você não conheceu a galera do Tote. A galera do Tote, que é o tarô do Crowley, né? Eles não são chatos. É assim, eles são às vezes pentelhos com algumas coisas. Ai, não, porque o Crowley, porque isso, porque aquilo, porque eu sou telemita, porque eu odeio gente católica, ai meu Deus, e por aí vai afora. E pior que assim, não é só uma questão do tarô, é uma questão de visão do Tote. A galera é assim, ela toma isso como linha, né? Mas faz parte. Mas o que é importante, pega realmente o tarô que o seu coração chama, tá? Que você quer trabalhar, que você se adequa naquele momento, que isso é importante. E assim, hoje é Marsella, amanhã pode ser o tarô encantado, pode ser o tarô da bruxa, dos seres luminosos, da planta, do gnomo, não interessa. O que interessa é isso que você comentou agora há pouco. É o cliente ligar para você e falar, Jess, cacete, você ajudou, você me tirou de um buraco, você resolveu um problema, você fez uma previsão que aconteceu. Se você usar 78 pedaços de papel em branco e você fizer isso, cara, isso é fora de série. Você é fora de série. Exatamente. Exatamente. E de fato, assim, eu também entrei em contato com a Estela, né? A gente virou super amigo. E a gente, inclusive, está conversando todos os dias há 2 meses, e a gente vive trocando leitura um para o outro. Aí a gente fica estudando junto, sabe? É uma coisa espetacular. Aí ela sempre diz: Nossa, amigo, suas leituras só têm melhorado. E ela também, ela está se profissionalizando bastante nas leituras, a gente está trocando leitura um com o outro, a respeito também de, por exemplo, a gente está lendo aquele O Caminho do Tarô, do Jodorowsky juntos, e comentando juntos sobre esse livro. Então, assim, o estudo é constante, sabe? Não tem como parar. Não tem como parar. O tarô, cara, eu vou te falar uma coisa, o tarô é muito jovem, tá? Ao contrário do que a gente pensa, o tarô é muito, muito, muito jovem, porque se a gente pensar que a astrologia tem em torno de 8 a 10 mil anos, e o tarô tem como oráculo uns 200 e pouco. Pois é. Cara, é o moleque da parada. Tem muito pra gente descobrir. A gente, eu acho, a gente não chegou no 1% do que o tarô pode dar. Verdade. Verdade. Entendeu? Eu acho isso. O nosso caminho dentro do tarô, não importa. Eu acho essa posição professor-aluno, ela é muito relativa. Porque em relação ao tarô, todos somos alunos. Uhum. Todo mundo aqui é aprendiz. Cara, não tem nego foda, tá todo mundo ralando. Tem coisa que, por exemplo, às vezes, vocês alunos trazem, tá? E aquilo gera um estalo e eu falo,
Cara, eu preciso entender melhor isso. Até hoje eu não tinha olhado isso desse jeito. Entendi. É verdade. E eu imagino que isso traga um certo quê de tipo, caramba, eu também tô sempre em constante evolução, mesmo há 30 anos, né? Sim, 100%, cara. Eu vou te falar uma coisa muito sincera. 30 anos estudando tarô não é nada. É absolutamente nada. Porque eu posso passar mais 30 e ainda vai faltar muita coisa para a próxima Eu tô vida. imaginando, é. Entendeu? Bom, E olha, eu tenho mais uma coisa que eu queria te perguntar. Tem mais umas coisas, na verdade. Você quer falar alguma coisa? na verdade, a única coisa que eu queria mostrar é que eu também tô atendendo com o tarot da Alice. Ai, é muito interessante, porque eu faço uma leitura mais divertida com ele. Eu não faço para usar temas mais pesados na leitura. Então, por exemplo, se alguém me pergunta sobre temas amorosos, aí eu faço com esse deck aqui. Mas se alguém me pergunta, por exemplo, sobre herança familiar, se alguém me pergunta sobre questões familiares, aí eu já uso um tarô mais sério. Esse aqui eu uso para fazer leituras mais dinâmicas e mais divertidas. Aí eu levo esse aqui para faculdade, por exemplo. Eu também. Eu tenho o meu tarô divertido. E o tarô mais sério. E eu tenho o tarô para magia, eu tenho o tarô para autoconhecimento, que é o tarô da Vértigo. Esse eu só uso quando são os temas muito pesados, muito autoconhecimento. Agora, quando é um assuntozinho mais leve, é assim, tipo, eu vou ficar com fulano, eu vou ficar com fulana e tal, aí eu uso o das bruxas. É interessante, é bem legal. E me diz uma coisa, me conta uma coisa que é assim, ó. O que é uma coisa, você jamais imaginou que seria possível você fazer com tarô antes do método tarô fora de série? E que se tornou possível depois de você aplicar o método tarô fora de série? Olha, eu acho que o que se tornou possível após o método Tarot Fora de Série foi principalmente eu conseguir entender que o tarot é um sistema. Eu acho que é entender que tudo funciona como se fosse tipo. Porque na minha cabeça, as coisas funcionam como se fossem realmente um sistema, um software. E o tarot funciona como se fosse um software extremamente primitivo, sabe? E que funciona com suas tecnologias extremamente primitivas. E que você tem que entender como isso funciona para você entender que é uma linguagem simbólica completamente nova. E quando eu comecei a entender a estrutura disso, tudo começou a ser facilitado para mim na hora de uma leitura. Então eu comecei a entender que, na verdade, as coisas estavam fazendo mais sentido depois de entender essa estrutura do que pegar significado pronto de carta por carta, porque não é assim que funciona. Então, eu acho que foi essa a grande mudança depois do método. E me conta uma história impactante que você viveu, que marcou ali a sua vida depois de você aplicar o método tarô fora de série e pode ser o resultado do tarô fora de série na sua vida, tá? Pode ser um exemplo de uma tiragem, pode ser uma história que aconteceu, pode ser um feedback. Me conta uma história impactante que você viveu e que marcou você depois que você aplicou o método tarô fora de série. Depois que eu apliquei o método Tarot Fora de Série, eu decidi que eu iria me profissionalizar no tarot. E com isso, eu fiz uma identidade visual para minha página do Instagram, com uma colega minha designer, e deu um valor X. E com o tarô, eu consegui fazer a mesma renda que eu tive que investir nessa identidade visual e conseguir pagar essa identidade visual com o valor que eu fiz nas minhas consultas de tarô. Então, essa foi uma grande conquista que eu fiz através dos meus conhecimentos de tarô. E eu fico muito feliz com essa história. E se tem algum feedback legal de um cliente que aconteceu depois que você entrou dentro do método? Depois do método Tarot Fora de Série, eu tive vários feedbacks. O principal feedback que eu tive foi que uma pessoa conseguia amar mais uma pessoa que era difícil de amar por conta de uma leitura que eu fiz a respeito do que essa pessoa estava escondendo dela. Porque ela, na verdade, não queria muito que eu postasse esse feedback no Instagram, né? Mas disse que eu poderia comentar sobre esse feedback, porque é como se essa pessoa dela fosse uma pessoa que não estava muito aberta emocionalmente e ela entendeu os motivos por conta da minha leitura e por conta disso estava mais disposta a amar essa pessoa por conta dessas limitações dessa pessoa, por conta da minha leitura. E eu acho que isso foi um feedback muito impactante que eu tive. Então, eu consegui ajudar uma pessoa a reatar uns relacionamentos e eu acho que isso foi muito impactante para mim. Que legal, Jazz.
Quando a gente causa impacto na vida das pessoas e ele é positivo, claro, isso transforma a gente como Com tarólogo. certeza. Com certeza mesmo. A gente percebe que a gente tem um papel que normalmente, como é que eu vou dizer? A gente não tem essa perspectiva normalmente. As coisas ficam meio que. A gente atende, tem certeza que está fazendo um bom trabalho, mas quando o feedback vem trazendo o impacto da transformação ali no ser humano, para mim isso é muito foda. Pelo menos para mim é muito foda. Porque faz valer todo o esforço que a gente tem. E me diz uma coisa: entre você entrar no método Tarô Fora de Série e virar uma chave, virar aquela chave que dizia assim, ó, cara, eu finalmente estou entendendo esse negócio, essa porra tá fazendo sentido. E quanto tempo levou entre você entrar e fazer essa virada de chave dentro do método Tarô Fora de Série? Desde que eu entrei no método Tarô Fora de Série, eu entendi que todas as minhas anotações que o Alex manda fazer, que a gente faz de olhar e observar os arcanos depois de fazer o que a gente, depois de fazer as anotações do que a gente sente a respeito dos arcanos, depois de observar os significados deles e entender os significados, na verdade não é à toa. Isso levou um período de mais ou menos 1 mês e meio a 2 meses para fazer de arcano por arcano, depois de fazer a consagração do tarô também. Então, esse período aí durou mais ou menos em torno de 1 mês e meio a 2 meses. E eu acho que é um período bom para você assimilar toda a estrutura do tarô, todo o sistema do tarô, né? É como se você realmente estivesse pegando uma linguagem nova, é um sistema novo na sua vida. Então, é uma virada de chave que demora aí 1 mês e meio, mais ou menos 2 meses para aprender. Ó, me diz uma coisa aqui, ó. Jess, todo tarólogo que eu conheço, pelo menos até hoje, é acumulador. A gente é acumulador, tá? A gente acumula PDF, a gente acumula livro, a gente junta tudo. A gente, tem uma tralha lá escrita tarô, a gente leva, a gente compra caneca escrita tarô, a gente compra camiseta de arcano. E eu tô falando porque eu sei, porque eu faço parte, eu tô nessa também. Antes de conhecer o método Tarô Fora de Série, eu era daqueles acumuladores, com certeza. E assim, eu sou tão fã desse oráculo que eu já até fiz uma festa de aniversário tema de tarô. Então, realmente foi ali espetacular, mas assim, eu sou daqueles que tem um monte de livros ali, já estudando, sendo autodidata, mas eu percebi que eu precisava de um método realmente para me auxiliar nesse momento, e foi necessário para entender essa estrutura de um jeito que pudesse me auxiliar a ter um tempo mais hábil, até porque eu também sou estudante, né? Então, assim, eu já tenho uma faculdade, estou fazendo outro método, né? Então, assim, eu acho que nesse momento o tempo também fica favorável para a gente quando a gente começa a ter um professor nos auxiliando. Então, eu vou te fazer uma pergunta sobre isso, tá? O método do Tarot Fora de Série, ele é estruturado em módulos. A gente tem ali, hoje, 150 módulos mais ou menos. Depende, né? Porque hoje em dia, na verdade, a gente acrescentou autodefesa psíquica e está colocando as aulas extras, está colocando mais conteúdos, né? Então, tem de tudo. Você tem um acesso completo ali. Então, hoje, acho que dá quase umas 160 aulas, mais ou menos, né? Você consegue encaixar o Tarot Fora de Série no seu dia a dia? Você consegue, ele do jeito que ele foi construído, você consegue encaixar o estudo do tarô fora de série no seu dia a dia, nas coisas que você precisa fazer? Consigo encaixar o método Tarot Fora de Série no meu dia a dia. Eu tenho que me organizar porque eu estudo pela manhã, tenho trabalho à tarde, então geralmente eu deixo os horários mais pela noite. Porque geralmente quando o professor também está disponível para responder algumas dúvidas, né? Então, assim, eu sinto que o grupo também está mais ativo pelo horário da noite, o que é interessante porque algumas pessoas também têm essa rotina que eu tenho, que é justamente de trabalhar pela manhã ou ter algum estudo pela manhã, à tarde também ter alguns outros compromissos com família, ou então algum outro compromisso com o trabalho, e à noite se dedicar aos estudos, que é exatamente isso que eu faço, então tem se encaixado perfeitamente na minha rotina. Mas você fez outros cursos, você entrou em outros métodos, estruturas e tal. E como é que você sentiu isso? Em relação ao método do Tarot Fora de Série hoje? Não é para falar mal, né? Mas para a gente entender as diferenças entre as abordagens, tá? Entre visões e aquilo que se encaixou melhor para você. Claro, né? Não fiz outros cursos ou outros métodos, mas eu já fiz algumas mentorias. Essas mentorias, na verdade,
só me auxiliaram a ter uma melhor estrutura e significados de alguns arcanos e a como estruturar minha rotina de estudos, mas eu não fiz outros cursos nem outros métodos. Então, nesse momento, esse é meu primeiro tipo de método que eu estou fazendo. Perfeito. E olha só, eu sou o primeiro a dizer que depois do método Tarot Fora de Série, eu sempre aconselho todo mundo a fazer outros cursos, tá? O meu não é o único, não. Eu não tenho essa pretensão, não. Claro, existem aqueles cursos que eu acho que são complicados, digamos assim, mas tem aqueles cursos que são foda, de colega, de uma galera. Então não achem que eu vou defender aqui, não, ó, só precisa do meu. Não. Eu sou a favor de você estudar muito, sempre, tá? E deixa eu te fazer uma pergunta. Digamos assim, ó. Você, todo mundo, quando vai entrar no método Tarot Fora de Série, qualquer método, né? Mas quando a gente vai entrar no método Tarot Fora de Série, a gente sabe que o investimento é uma grande decisão. E naquele momento que você está ali no Hotmart, você vai fazer Pix, vai dividir, vai colocar no boleto, vai colocar no cartão, mas é uma grande decisão, né? Então, o dinheiro, a gente vai colocar ali, né, a gente sabe que é um fator que às vezes é um obstáculo, quer dizer, quase sempre, né? Que a gente tem que, às vezes tem que deixar de lado e simplesmente entrar, né? Mas eu queria saber o seguinte, antes de você conhecer o método Tarot Fora de Série, quando você estava naquele momento de você decidir, tinha algo que te impedia, né? Em outros, talvez, não sei, né? Antes de você entrar, que te impedia de conhecer o método Tarot Fora de Série, de entrar, que você chegou uma hora e falou assim: dane-se, eu vou entrar. Aconteceu algo assim? Eu acho que o que mais me motivou a entrar nesse método, até uma facilidade que eu tive também para optar por esse método, foi porque eu pude dividir em 10 vezes. Que foi uma facilidade que eu tive para conseguir arcar com esse método também, né? Então, assim, eu via, por exemplo, por outros professores, né, que não tinha essa facilidade, esse recurso, e até mesmo uma maneira que tem nesse método é de antecipar as parcelas também, o que é muito importante para mim, porque se eu for avançando com os meus estudos e for avançando nas minhas consultas, eu posso ir antecipando e posso ir melhorando essa questão do meu endividamento, enfim. Então, isso facilitou bastante o acesso e também em questão da qualidade do curso, eu já me surpreendi logo de cara, como eu já havia falado, com a dimensão de conhecimento que o professor tem por conta dos 30 anos que ele tem de experiência. Então, logo de cara, me adquiriu essa confiança, né? Então, assim, pela facilidade que eu tinha de conseguir arcar com o custo do método mensalmente e pela qualidade que eu tinha de conhecimento abordado, eu senti que isso poderia ter um custo-benefício muito bom e por isso que eu consegui arcar com esse custo durante esses 10 meses aí que eu vou fazer o pagamento. Então, realmente, eu sinto que isso foi realmente a melhor opção para mim. Você diria que os valores que lá do parcelamento, você consegue, né, pagar eles com a sua leitura de tarot hoje, depois do método Tarot Fora de Série? Sim, consigo sim. Mensalmente eu tenho feito o pagamento a partir das minhas leituras de tarô. Mas eu não sinto que isso tem sido assim recorrente no sentido de que eu tenho usado apenas a minha leitura de tarô para fazer o pagamento do curso. Às vezes eu uso o dinheiro que eu uso do meu trabalho como designer, tá entendendo? Mas porque eu ainda preciso expandir o número de clientes que eu tenho como tarólogo, porque isso é uma coisa que eu ainda estou fazendo. Você sabe que eu tenho uma história aqui muito legal, né? É de um tarólogo, colega meu, vamos guardar nomes, né? Que ele pagou a viagem dele para Bali com o tarô. Que Ele só tinha a massa! viagem de ida. E chegando lá, cara, ele sabe de inglês, claro, né? E aí o que ele fez? Ele começou a jogar tarô para todo mundo. E ele pagou a viagem dele assim. Que massa! E aí ele conhecia as pessoas, claro, né? Aí ele era chamado para festas, ele era chamado para fazer recepção. Então ele ia lá na festa, cliente com grana, né? E assim, o cara voltou com dinheiro, para você ter uma ideia. Então, olha, tá aqui. A dica tá dada. E olha só, eu vou te fazer uma pergunta muito legal, que é assim, é muito importante pra gente se você pudesse dar uma dica. E só, ó, pra alguém que tá no exato ponto em que você tava, antes de conhecer o método Tarot Fora de Série, tá ali pra tomar aquela decisão de entro ou não entro. O que você poderia falar pra essa pessoa? Antes de entrar no método Tarô Fora de Série, eu achava que eu teria que ficar nos meus estudos individuais por muito tempo sozinho, porque eu achava que ninguém poderia me ajudar tanto quanto o Alex, por exemplo, me ajudou.
Então, eu achei que eu teria que ficar sozinho nessa, mas aí, quando eu decidi meter o pontapé como o louco faz, dar aquele salto de fé, aí eu decidi que realmente alguém poderia me dar esse caminho inicial, entendeu? Então, somente eu dou essa dica de fazer, sabe? Mete louco, dá o salto de fé e faz, porque você vai ter acesso a uma estrutura completa, tanto de arcanos maiores quanto de menores, mas não só isso, acesso à história do tarô, acesso à numerologia, acesso a lives, você vai ter acesso a um canal do Telegram completo, você vai ter acesso a um grupo completo, você vai ter acesso a pessoas incríveis dentro do método, e você vai ter acesso a sempre assistência para todas as suas dúvidas. Então, eu só digo para você fazer. Dá o salto de fé, mete o louco e faz. Legal, legal. Obrigado, Jess. Isso, ó, não tomo como pessoal, muito pelo contrário, é algo que a gente tem que trabalhar, é claro. Jess, muito obrigado. Por nada. Eu te agradeço muito por você ter ficado aqui esse tempo, dedicado esse tempinho com a gente. Trazer suas ideias, trazer suas questões, trazer seus medos, suas vitórias, trazer esse feedback. Muito obrigado mesmo. Tá bom, obrigado, Jess, viu, Alex? muito obrigado. Por nada. Tá certo? Eu só tenho a te agradecer por você estar aqui. De você ter vindo conversar, da gente ter entendido um pouquinho mais sobre como o tarô fora de série chega na vida das pessoas. Até mais. Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau. Gente linda, esse é o Tarô Fora da Caixa. E olha, se você está gostando disso tudo aqui, compartilha com quem ainda não viu esse conteúdo na nossa comunidade Fora de Série. E olha, se você está gostando disso tudo aqui, você precisa se ligar, você precisa se inscrever na Semana Tarô Fora de Série. O link tá no descritivo. Ou, comenta aí, eu quero que eu vou te mandar pessoalmente o link. Até a nossa próxima entrevista.